O relator do arcabouço fiscal, o deputado federal Cláudio Cajado, que é do PP, anunciou que a nova versão do texto deve ser apresentada na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira. O anúncio do parlamentar foi após uma reunião entre líderes realizada na semana passada, onde foi discutido ajustes em pontos da legislação que são motivo de divergências entre o governo e o Congresso. O substituto do teto de gastos, criado durante o governo Temer, tem no conteúdo 3 fundos debatidos com maior ênfase entre representantes do governo Lula e do Legislativo, justamente por estarem fora do limite estabelecido pela regra fiscal. Estão nessa lista o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e os recursos para o setor de ciência e tecnologia. Pois bem, o relator do arcabouço fiscal, o deputado federal Cláudio Cajado, está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto, Laís, pessoal aqui do estúdio, todos que nos ouvem e nos acompanham aqui nessa entrevista na Tarde FM. Prazer estar aqui com você. A gente tem observado desde quando o governo apresentou essa proposta de arcabouço fiscal, né, que é a nova regra para controle das contas públicas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não via dificuldades para que o texto fosse aprovado, mas já passou pela Câmara, foi para o Senado modificou, voltou para a Câmara, até agora ainda não tem uma clareza, não é, de quando esse texto vai voltar a ser votado. Qual é a pedra no sapato desse projeto? Os líderes ainda não chegaram a um consenso. O que está pegando? É o medo de modificar o que o Senado aprovou, deputado? Não. O que acontece é a matéria tem uma certa complexidade, porque ela envolve contabilidade pública, matéria orçamentária e faz referência a diversas legislações que quem não está muito em conhecimento técnico sobre essas matérias, sobre essas legislações, tem dificuldade de compreensão. As próprias pessoas aí, fora, né, do circuito político, têm um pouco de dificuldade de entender o nome, arcabouço. Por sinal, um nome feio, né? Que significa esqueleto, remete a restos mortais. Eu troquei o nome por regime fiscal sustentável. E, de fato, o que é isso? É uma lei que prevê responsabilidade fiscal, responsabilidade nos gastos públicos. Você não pode gastar mais do que arrecada. Em suma, é isso. E por que não é aprovado logo isso? Por conta de que, primeiro, tinha uma série de matérias que estavam sendo votadas na Câmara e no Senado e não deu tempo de votar antes do recesso. Pós-recesso, os líderes, que a partir desse mês de agosto, colocaram matérias que tivessem consenso. E no caso do regime fiscal, o arcabouço, as modificações feitas pelo Senado não têm consenso na Câmara. Por quê? Porque o Senado alterou o meu projeto, o meu relatório, o que a Câmara votou, levando em consideração não a questão técnica, mas se levando pelo lado político. Que é legítimo, eu não estou aqui criticando, mas existe aí um peso e uma medida para uns e um peso e uma medida para outros. Por exemplo, especificamente das exceções. Das exceções. Eu falo das exceções. Quais são as exceções? É o Fundo Constitucional do Distrito Federal, a Ciência e Tecnologia e o Fundeb. Por que está sendo tratada de exceção? Porque está fora do conjunto de gasto público. E por que está fora? Tecnicamente tem justificativa? Não tem. Você tirar, por exemplo, a Ciência e Tecnologia e não tirar ou do teto ou da base de gastos o Bolsa Família, é justo ou injusto? Você tirar o Fundo Constitucional do Distrito Federal e não tirar a saúde pública, é justo ou injusto? Eu, pessoalmente, acho injusto, porque todas as despesas, por mais meritória que seja, ela tem impacto no resultado primário. E o que é o resultado primário, Jefferson? É a diferença entre o que você arrecada e o que você paga. A Câmara dos Deputados deve, então, modificar o que o Senado aprovou? Essa é a questão. O impasse está aí. Muitos acham que, como o Senado agiu politicamente, a Câmara deveria também agir politicamente e manter essas excepcionalidades, ou algumas delas. Eu vou defender que todos estejam no conjunto de despesa, por 2 motivos. Primeiro, que eu acho injusto você priorizar a ciência e tecnologia e não priorizar a saúde pública, ou o Bolsa Família.
Eu acho injusto com a despesa que tem que ser feita do Bolsa Família em detrimento da ciência e tecnologia. Segundo, que tudo tem impacto no resultado primário. Então está fora ou está dentro da base de gasto, o governo vai ter que cumprir a meta fiscal de qualquer falando jeito. só até onde se permite vamos dizer assim, um estouro das contas, né? O que entra, o que não entra da conta para fazer uma arrumação. Não seria o estouro da conta, porque quando você está fora da base, você tem impacto no resultado primário de qualquer jeito. Ou seja, está fora ou está dentro, não vai interferir na meta fiscal. Qual é a meta fiscal? De menos 0,5% esse ano, zero no ano que vem, e a partir daí crescente, 0,5% superávit, exatamente. Superávit significa o quê? Hoje nós estamos devendo. O governo federal não vai fechar suas contas no ano de 2023, que é esse ano. Vai ficar com um rombo aí em torno de 70, 80 bilhões, 100 bilhões, vamos botar. Diminuiria no ano que vem. Zerava no ano que vem. Exato. E a partir daí teria superávit, ou seja, teria contas no positivo. E o que é que isso tem a ver com quem está ouvindo a gente aqui, Jefferson? Tem a ver porque os juros caíram. Depois que foi aprovado esse relatório do arcabouço na Câmara... começando a cair. Não, né? caiu sim, meio ponto. Meio ponto. Sim, mas se não fosse votada a reforma tributária e esse arcabouço, não cairia nada. Pelo contrário, poderia até aumentar mais. O Risco Brasil desceu, as agências de avaliação de risco do Brasil, todas elas já estão colocando o Brasil como estável para poder ter investimento. E o investimento vai gerar emprego, vai melhorar, vai trazer dólar. O dólar caiu. Subiu de novo porque o governo está começando a querer gastar sem conseguir atingir o recurso necessário para ter o 0,5% esse ano e zerar no ano que vem. Então, o mercado fica de olho. E não adianta, Ernesto. Antigamente, quando eu iniciei minha vida pública, eu já estou no 8º mandato, tinha uma discussão ideológica sobre a globalização e a internet. Isso é coisa do cão, isso é coisa de capitalismo. Como é que você poderia ser contra um movimento mundial que era a globalização e a internet como uma forma de comunicação mundial? Essa discussão agora é a mesma coisa. Não adianta o governo não querer seguir as regras das leis vigentes, principalmente em regramentos que trazem uma estabilidade econômica e controle de gastos públicos responsáveis. Por quê? Porque quem paga essa conta, no final, acaba sendo todos nós. Sua condição, deputado, agora que a matéria volta para a Câmara, é manter o seu relatório como ele foi aprovado? Exatamente. E sobre isso aí eu lhe pergunto. Volta para o Senado. Não, volta agora mais. Termina. Aí é terminativo. Aí termina. Só que eu acho que os líderes... E como é PEC, não precisa de sanção, né? Não é PEC. Aí não é PEC. Não é PEC, vai para sanção ainda, porque é uma lei complementar. Agora, só que eu acho que muitos líderes não vão querer manter meu relatório, porque meu relatório, tecnicamente, ele é perfeito. Porém, politicamente, você cria desgaste com algumas áreas. A operação política necessária para aprovar agora na Câmara, no retorno à Câmara, qual é a sua expectativa? Na primeira etapa, antes de ir para o Senado, sua atuação, a atuação do ministro Fernando Haddad deu uma certa folga, né, para aprovação desse projeto. 364 votos. 364 votos. Isso vai ficar mais difícil agora. Não, eu acho que não. Porque, assim, o consenso entre os líderes e o presidente Arthur Lira vai transmitir ao plenário da Casa que houve um acordo, digamos assim, geral. E não acredito que tenha nenhuma dificuldade. Agora, hoje à noite, às 19 horas, está marcada uma reunião. De líderes. Comigo, com os líderes e com o presidente Arthur Lira e os consultores legislativos, em especial da Comissão de Orçamento, que são afetos à matéria orçamentária, para dirimirmos qualquer dúvida dos líderes em relação ao efeito, à consequência das alterações feitas pelo Senado. A partir daí, vai se consensualizar o texto. Em bastidores, deputado, se comenta que o Centrão tem uma fatura para apresentar ao governo para aprovação do arcabouço, que o Centrão quer liberação de mais 10 bilhões. Em bastidor, em emendas. Não, emendas parlamentares, é absolutamente legítimo. Não há insinuação nenhuma sobre isso. Mas de que a bancada, genericamente nomeada como Centrão, está pedindo que o governo abra as torneiras aí do orçamento. Isso comprometeria a própria meta de controle, já que nós estamos falando para o ano que vem, a expectativa acho que é de uma margem de 40 bilhões. Não, são duas coisas diferentes. Bom, vamos lá. Sobre essas informações eu desconheço, que está se querendo aí aumentar a liberação de 10 bilhões. Agora, você tem no orçamento recursos que estão previstos para serem liberados.
o time disso, muitas vezes, não existe, digamos assim, uma priorização do governo em relação à priorização do Congresso. Mas esses recursos, 10 bilhões, alguma coisa assim, já estão previstos no orçamento. Sim, depende só da autorização para pagar. Depende da autorização. Então, se em algum momento vai chegar, eu não sei, porque eu não tenho essa informação de que está se falando em função do arcabouço poder ser votado ou não. Como também fala-se que o arcabouço não foi votado em função da reforma ministerial que o Centrão está querendo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O relator já deixou claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hã? Não teria a ver com essa reforma ministerial. Não, até porque quem é que decide são os líderes com o presidente Arthur, é quem decide a pauta da Câmara. Então, cada semana, nas quintas-feiras, se define dentro das várias matérias o que irá ou não para a votação. No caso dessa semana, foi previsto essa reunião para segunda-feira e se houver consenso, ela pode ser votada nessa ou como na semana que vem. Não havendo consenso, a sua posição como relator? A minha posição é manter o meu relatório. Colocar tudo de volta para a base, porque gasto é gasto e o que tem impacto no resultado primário, independente de estar dentro ou fora do teto de gasto, digamos assim, para as pessoas entenderem, não tem nenhum tipo de alteração. E na correlação de forças, deputado, quem é que está do seu lado, quem é que deve Eu gritar? não conversei ainda, Jefferson. Eu vou aguardar exatamente essa reunião hoje à noite, às 19 horas, na residência oficial do presidente Arthur Lira, para que nós tenhamos a posição de cada um dos líderes. Não houve nenhuma conversa, até porque teve 3 semanas de recesso. Depois voltamos na semana retrasada, consensual, 2 ou 3 matérias apenas. Na semana passada já houve um número maior de matérias, que não havia tanto consenso assim, mas já começamos a esquentar as turbinas, digamos. Eu acho que essa semana a coisa começa realmente a animar mais. Para viabilizar isso, se entrar mesmo na pauta já nessa semana, o relator vai ter aquele mesmo empenho da primeira etapa antes de subir para o Senado? Porque o senhor conseguiu desatar vários nós, né? O próprio ministro Fernando Haddad fez questão de a público elogiar seu papel como articulador nesse processo. Verdade. Agora, tendo essa alteração de mais por uma motivação política, na sua opinião, do Senado, e aí joga para os deputados também essa preocupação, Isso. né? Como é que o relator vai se movimentar a partir dessa reunião de líderes? Veja, eu vou expor minha opinião. E são basicamente 4 ou 5 pontos, porque os demais foram em torno de 16 alterações que o Senado fez, mas muitos redacionais, que não altera em nada o mérito. O mérito, exatamente, Ernesto. Então, essas não teria problema de eu acatar. As que são mais polêmicas seria o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o Fundeb, a Ciência e Tecnologia e aquela que dá o espaço de 40 bilhões, que você se reportou há pouco, que faz com que haja uma despesa condicionada à abertura de crédito suplementar em função da diferença do IPCA. O que significa isso? No meu relatório, você tem uma margem de que se a inflação for maior ou menor, isso tem repercussão no conjunto da despesa, porque quando você tem uma inflação, cresce mais, digamos assim, a receita, questão de aplicações, etc. Então, essa margem de diferença do IPCA, que é a inflação, você projeta mais entre 34 e 40 bilhões de reais. Então, esses recursos, no meu relatório, estavam previstos para terem abertura de crédito suplementar no ano que vem, mas o governo está dizendo o seguinte, olha, vai ter abertura no ano que vem, mas eu já vou colocar no orçamento do ano que vem, que chega no Congresso até agosto, este mês, até o final do mês tem que mandar o orçamento, com a despesa já prevista. Entendeu? Ou seja, você amarra, né? E isso muitos líderes não desejaram. Então, nós temos esses 4 pontos, basicamente, para decidir. O senhor acha que o governo errou ao não ter trabalhado melhor no Senado para manter, por exemplo, o Fundeb e a Ciência e Tecnologia na base do Jefferson, você faz uma pergunta oportuna. Eu não digo que o governo errou, mas não se empenhou. Ele lavou as mãos e só se empenhou nessa questão do espaço orçamentário dos 40 bi para assegurar os recursos para o PAC. Né? Para o PAC. Então, ele está, nesse espaço dos 40 bi, colocando o PAC e deixando de lado qualquer possibilidade de alteração no Congresso. Agora, deputado, no meio de todos esses debates, tem o arcabouço, a reforma tributária, outras matérias quentes também. Como é que está a paquera aí entre governo e PP? O PP, ainda que com uma posição crítica, vai chegar para a base do governo? Olá, está vendo aí? O Ernesto está falando em paquera, mas você não tem nem
ainda um encontro marcado. Pode ser pelo Tinder, vai ver que tá no Tinder ainda. Então, veja, existe muita conversa, inclusive de imprensa, né, de divulgação na mídia, mas o que existe de fato é que, por exemplo, houve um anúncio de 2 possíveis ministros, um do meu partido, que é o líder do Partido Progressista, André Fufuca, e outro do Republicano, que é o deputado Silvio Torres, filho, que não tinha ministério ainda. Mas de repente o senhor pode ser chamado de comunista se o PP for para a base do governo, né? Porque o Eduardo Bolsonaro já disse que o Republicanos agora é um partido de esquerda. Pois, mas ele sabe muito bem que quando o pai dele, o presidente Bolsonaro, teve o apoio do Progressista, do Republicano e de outros partidos do centro, manteve o equilíbrio do governo e o governo passou a se haver bem melhor do que antes da entrada de alguns partidos denominados do Centrão no governo Bolsonaro. Veja como era antes agora também. E veja como é que é. É óbvio que se o Partido Progressista, o Republicano e até parte do PL for apoiar o governo do presidente Lula, será muito melhor o desempenho do governo. Porque você tem mais equilíbrio e mais maturidade. Sem levar em consideração também, Ernesto, uma coisa importante, você tem que levar em consideração que existem bons quadros nesses partidos. E isso ajuda. Agora, eu advogo, se tivermos de fazer parte do governo, não apenas ter ministério, mas você tem que ter também posições na liderança do governo, posições na liderança do Senado, na Câmara, para que você influencie. Poder real de incidir sobre as decisões. Claro, senão você fica o quê? Com o ministério unicamente, como também eu acho que o partido tem que manifestar-se sobre determinadas bandeiras que nós não abrimos mão. Por exemplo, aumento de tributo. Eu não voto aumento de tributo. Carga tributária até é possível. Por quê? Quem não paga o tributo que existe atualmente vai ter que pagar. E se tiver alguma legislação que reforce a arrecadação do governo até para atingir os resultados primários, as metas de resultado primário, eu sou favorável. Até agora, você cobrar mais de quem já paga, aí não. E nesse esforço de, quem sabe, conseguir um ministério no governo Lula e se fortalecer no Congresso Nacional, o PP mira alguns deputados do PL, deputado? Não, existe uma parte dos deputados do PL que já votam com o governo, principalmente os do Nordeste. Como é que o comando do PL está chamando os... eu vi um termo aí, esse dia, vamos conversando que eu vou lembrar, termo engraçado, transdeputados. Transdeputados? Transdeputados, essa cara. É mesmo, transdeputado, né? Pois é. Esse eu nunca tinha ouvido, não. Falaram desses 10 deputados do PL porque votaram com o governo em algumas matérias. Não, mas veja bem, as matérias do ponto de vista econômico, não é? Veja, a reforma tributária, esse arcabouço, como eu chamo de regime fiscal, e outras matérias de agenda econômica, tem que pensar no país. Não se pode pensar, hoje em dia, na atual situação econômica, financeira e social do Brasil, ninguém pode fazer a política do quanto pior, melhor. Nós temos sim que receber os projetos, aperfeiçoá-los, melhorá-los e a partir daí irmos à votação, não é? Com ampla liberdade, independência e harmonia que os poderes têm que ter. Agora, votar contra por votar, não vejo que é o melhor caminho. Bom, teremos novidades essa semana, é o que se espera. Deputado Cláudio Cajado, deputado do PP, deputado federal, conversando conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso aí nas suas empreitadas e conte com a gente. Tá bom, me coloco sempre à disposição, eu que agradeço, Jefferson, vim presencialmente aqui abraçar você, abraçar o Ernesto, a Laís e todos do estúdio, e a Levi que está lá em Valença, né, essa terra maravilhosa. Abraço para a Levi também. É o rei do Guaibim. Um abraço, gente, bom dia, boa semana para todos nós. Obrigado, deputado, um bom dia. Agora 8h49 na Tarde FM.